Muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo essa apresentação. Estou muito contente de estar aqui apresentando o meu trabalho que eu fiz com o meu amigo Francisco Thiago. Hoje nós vamos falar sobre a detecção de corrosão em armaduras pelo método da diferença de potencial. É, a corrosão, ela é um problema no mundo inteiro e as consequências que ela traz, além dos riscos à segurança da população, também são consequências financeiras. Para se ter uma ideia, nos Estados Unidos, no ano de 1999 e 2001, foi gasto cerca de 9,3% do PIB com prejuízos relacionados à corrosão. Isso representa um montante de 828 bilhões de dólares durante esse período gasto com esse problema da corrosão. No Brasil, a gente tem várias cidades que ficam situadas em regiões litorâneas, onde a atmosfera, o ambiente é muito agressivo ao concreto armado. Você também teve um aumento da poluição, devido ao aumento da tecnologia no mundo, né? Então você tem mais carros circulando, mais poluição na atmosfera. Então a atmosfera ficou cada vez mais agressiva no mundo inteiro. No Brasil não foi diferente disso. Só que no Brasil a gente também teve uma diminuição por parte de alguns projetistas no cobrimento nominal do concreto armado, uma diminuição de 5 milímetros que é descrito uma excepcionalidade na norma NBR 6118. Existe uma excepcionalidade que permite você diminuir 5 milímetros do cobrimento nominal do concreto, e essa diminuição sendo utilizada sem critérios mais objetivos, ela acaba causando uma redução da vida útil da estrutura de cerca de 15 anos, justamente por causa da patologia da corrosão. É, o potencial de corrosão, a gente vai fazer a utilização do potencial como método de detecção da corrosão em armaduras de concreto. Por quê? Porque o potencial eletroquímico, ele equivale, né? Ele é igual às chances de um material, de um metal, reagir com o ambiente que está circundando ele. Então, se você tem o concreto reagindo com o aço no concreto armado, você provavelmente vai ter uma corrosão ali. O nosso método, o método que a gente utilizou para criar o aparelho, para construir o aparelho de detecção de corrosão, foi descrito pela norma americana STM C876, e ele visa, através de uma escarificação que a gente faz no concreto, ele conecta a barra de aço num voltímetro e o concreto no mesmo voltímetro. A gente mede a diferença de potencial e consegue determinar a probabilidade de estar ocorrendo a corrosão. Segundo essa tabela aqui, se a gente utilizar esse tipo de eletrodo, a gente consegue determinar se aquela estrutura está sofrendo uma corrosão, né? A probabilidade daquela estrutura estar sofrendo uma corrosão, nos valores menores que 10% de probabilidade para valores maiores do que menos 200 milivolts. Na faixa de 10 a 90%, se a gente tiver valores entre menos 200 a menos 350 milivolts, e valores abaixo de menos 350 milivolts apresentam uma probabilidade de corrosão acima de 90%. O objetivo do nosso trabalho foi a montagem do equipamento detector de corrosão. Então, a gente realizou a construção, a calibração e a testagem desse aparelho descrito nessa norma americana. E aqui vem o fluxograma das nossas atividades, né? Primeiro a gente fez uma revisão bibliográfica, depois a gente fez a confecção das vigotas para calibrar esse equipamento. Aí depois que a gente construiu o equipamento, calibrou ele utilizando as vigotas, produziu, foi para a rua, testou, fez estudos de casa aqui na nossa cidade, e depois a gente descreveu os resultados. Então aqui está o detalhamento do nosso aparelho. Aqui você pode ver aqui onde vai ser a haste de cobre, que a gente conecta o voltímetro. Aqui, essas hastes de cobre vão estar imersas no fluido de sulfato de cobre, para poder fazer uma célula de referência. Aqui a gente tem um plug poroso de madeira, que vai permitir a passagem do líquido e a formação da célula completa quando essa parte estiver em contato com o concreto. E aqui a gente tem um aparelho pronto. Você tem aqui a célula de referência, o conector negativo do voltímetro vai na nossa
na nossa célula de referência, e depois que você escarificou um pedaço do concreto, você conecta o positivo do voltímetro ali, e aí você vai ter a leitura da tensão naquela estrutura, e através daquela tabela você vai conseguir definir qual a probabilidade de ocorrência de corrosão naquela estrutura. Então, como que a gente fez essas vigotas? A vigota A, ela é uma vigota sem corrosão nenhuma presente, a gente escovou o aço antes de colocar aqui dentro do concreto. A vigota B, a gente não escovou o aço, deixou ele com a corrosão, a vigota B e a vigota C, a gente deixou uma corrosão já presente nelas e inseriu no concreto, e a vigota C, a diferença dela para a vigota B é que a vigota C, a gente sofreu um ataque químico com ácido sulfúrico para poder acelerar o processo de corrosão daquela estrutura. E aí aqui a gente dispôs num gráfico aqui, depois do ataque químico, depois da cura do concreto, o ataque químico e tudo, a gente fez a medição das diferenças de potencial. A vigota A apresentou uma diferença de potencial pequena, porque tinha pouquíssima corrosão ocorrendo. A vigota B já tinha um pouquinho mais de corrosão, então a gente pode ver que ela já apresenta um valor mais alto, né? Um valor menor, na verdade, né? De menos 117, aqui foi menos 37 milivolts. E a Vigota C apresentou menos 466 milivolts, ou seja, ela já passou daquela margem de 10 a 90%, está acima de 90% de probabilidade de corrosão na Vigota C. É o resultado esperado, já que ela sofreu um ataque químico, né? Então, depois da gente verificar que o nosso aparelho estava certo, a gente realizou estudos de caso nas estruturas de concreto armado da nossa cidade, aqui no Gama do Distrito Federal. O primeiro caso, a gente pegou um edifício de uma escola antiga, que já tinha corrosão presente, né? Você pode ver que aqui que já desplacou o concreto. Aqui foi onde a gente não precisou escarificar a estrutura, porque já tinha armadura exposta, então a gente só foi lá e mediu. O caso 2, foi um prédio comercial residencial abandonado, fica no setor sul do Gama. Ele também já apresentava sua armadura exposta, a gente pegou não precisou escarificar, já entrou em contato aqui com a barra e com o concreto, fizemos a medição também. O terceiro caso foi um poste da rede elétrica no setor sul. Ele já estava com sua armadura exposta, a gente não precisou escarificar, já conectamos o nosso célula de referência, o nosso multímetro aqui, nosso voltímetro aqui, e já fizemos a medição. O caso 4 é um prédio com oficina automotiva e um apartamento residencial aqui em cima, ele é habitado, essa oficina também funciona. Aqui foi onde a gente mediu, aqui já tinha armadura exposta, a gente não precisou escarificar também, o concreto já estava desplacado. O caso 5 foi uma construção abandonada de um edifício comercial residencial, onde também já estava disposto, a armadura já estava exposta, a gente só fez a medição. E por último, um pilar de um muro residencial aqui, que também já estava com sua armadura exposta, a gente fez a medição certinho. O gráfico comparativo ele está nos mesmos moldes das nossas calibração, né, das nossas vigotas. E a gente pode observar aqui que o estudo de caso 3 e 4, e 6, né, eles ultrapassam esse limite de acima de 90% de probabilidade de corrosão. O estudo de caso 1 e 2, ele está ali naquela margem de incerteza, entre 10% e 90% de probabilidade de corrosão. E o estudo 5, ele está abaixo dos 10%, indicando que provavelmente o processo corrosivo naquela estrutura já diminuiu ou até mesmo talvez tenha parado de ocorrer. Aqui é onde a corrosão já está acontecendo, ainda está acontecendo em níveis altos, né? Então, vale outros métodos para poder definir o quanto dessa corrosão já aconteceu. E nos estudos de caso 1 e 2 é justamente apenas essa observação ali que eles estão entre essa margem de probabilidade aqui. Bom, muito obrigado pela sua paciência, por ter assistido aqui a nossa apresentação. Qualquer dúvida você pode entrar em contato comigo ou então com o meu amigo, o Francisco Thiago, né, pelos nossos e-mails. E é isso, muito obrigado.